Você já reparou naquele homem que passa o dia inteiro olhando o celular, com o semblante tenso, esperando uma mensagem que nunca chega? Ele acha que está apenas respeitando o espaço da mulher que ama, mas a consequência psicológica real é que ele está destruindo a própria masculinidade enquanto é cozinhado em banho-maria. O tema de hoje toca exatamente nessa ferida, senhores. Porque o preciso de um tempo na verdade significa outra coisa. Na linha de pensamento de Nessar Alita, jamais acredite em sua fidelidade cega ou que ela não esteja paquerando mais ninguém além de você enquanto pede esse afastamento. Aliás, quero saber a opinião sincera de quem está assistindo. Você já ouviu essa frase e depois descobriu que a história era bem diferente? Quando ela vira para você e sugere dar um tempo, a sua mente idealista logo imagina um drama romântico, mas a realidade oculta é fria e pragmática. O que está acontecendo por trás dos panos é a criação de uma apólice de seguro emocional para garantir que ela não perca os benefícios que você oferece. Ela simplesmente quer a liberdade de testar o mercado hipergâmico lá fora, mas mantendo você amarrado como o plano B perfeito caso as outras opções falhem. Olha só a humilhação de aceitar ficar flutuando no banco de reservas enquanto a vida dela continua se movimentando. O homem ingênuo morde essa isca achando que está sendo compreensivo, mas na verdade ele aceita o papel de estepe e valida o próprio desrespeito. É aquela velha história do sujeito que fica olhando o celular de 5 em 5 minutos esperando uma mensagem que nunca chega. Você se coloca em uma posição de submissão de valor tão profunda que destrói qualquer resquício de atração que ela ainda pudesse ter por você. Agora repara nisso. Em vez de agir como um garoto assustado, o homem que tem o autodomínio bem consolidado reverte o jogo na mesma hora. Se você quer entender de verdade essas dinâmicas de poder sem filtros, recomendo fortemente a leitura atenta do livro O Profano Feminino, que destrincha exatamente essa frieza. A ação real aqui é cortar o cordão umbilical imediatamente, investir seu tempo focado em edificar sua musculatura mental e financeira. Afinal de contas, quem aceita ser tratado como segunda opção de forma passiva, acaba caindo direto em uma armadilha psicológica ainda pior. Então, você cai no erro de achar que ela está sofrendo em um quarto escuro, tentando decifrar o que sente. Pois é, senhores, a chamada confusão mental nada mais é do que um escudo retórico brilhantemente arquitetado para anestesiar a sua reação. Ela não está confusa sobre o que quer. A decisão de se afastar já foi tomada muito antes de a conversa acontecer. Esse teatro serve apenas para evitar o confronto direto, amortecer o impacto do término e impedir que o seu orgulho masculino desperte e corte os laços antes dela. Olha só como a angústia de tentar entender o problema consome a sua energia enquanto ela permanece fria e no controle absoluto. Você passa os dias revisando conversas antigas, tentando achar onde errou, agindo exatamente como aquele cara que implora por uma explicação lógica. Essa falsa esperança é uma armadilha psicológica que mantém você paralisado e vulnerável, enquanto ela transita suavemente para a nova fase da vida dela. É um mecanismo de controle invisível, onde a dúvida inoculada na sua mente serve de coleira para que você não saia do lugar. Agora repara nisso. Em vez de perder noites tentando decifrar enigmas falsos, o homem desperto corta a validação e estuda o comportamento real. Uma excelente recomendação para blindar sua mente contra essas manipulações sutis é a leitura de Como Manipular os Homens, da Esther Vilar, que expõe o pragmatismo dessas dinâmicas. Ação prática, senhores. Pare de responder justificativas longas, mude o foco para o seu treino físico e delete os pontos de contato. Afinal, enquanto você tenta decifrar a suposta dúvida dela, a verdade sobre o que já está na mente dela é muito mais desconfortável. Olha só para a dinâmica natural das coisas. Na psicologia comportamental delas, raramente se solta um galho sem que outro já esteja visualizado. O pedido de tempo, na verdade, é o período de testes perfeito que ela precisa para avaliar a viabilidade do substituto. Ela quer experimentar o novo alvo sem o peso na consciência ou o rótulo social de uma traição formal, mantendo você na reserva. Repara nisso, meu amigo, a transferência de interesse nunca acontece do dia para a noite, ela é silenciosa e progressiva. A dor excruciante que você sente ao desconfiar de outro cara não é paranoia, é o seu instinto tentando te alertar do óbvio. Enquanto você passa noites em claro, ela está trocando curtidas e mensagens disfarçadas com aquele apenas um amigo do trabalho ou da academia. É o pragmatismo feminino em ação, movendo as peças do tabuleiro enquanto você ainda acredita que o jogo é sobre sentimento e saudade. Agora repara na estratégia do homem que não se deixa fazer de bobo. Você não investiga e nem cobra satisfação de ninguém. Para entender profundamente como funciona essa engrenagem de seleção e descarte, recomendo o livro O Mito do Casamento, que abre os olhos de qualquer um. A ação real aqui é focar toda a sua energia em projetos pessoais,
aumentar seu valor de mercado e simplesmente ignorar a existência dela. Afinal de contas, se você demonstrar qualquer fraqueza ou desespero nesse exato momento, o seu fim definitivo estará completamente selado. Então, quando o peso do afastamento bate, o homem despreparado entra em completo desespero e começa a cometer os piores erros possíveis. Pois é, senhores, mandar textões reflexivos de madrugada, ligar de hora em hora e implorar por uma resposta é o caminho mais rápido para o abismo. Esse momento funciona como um teste de congruência biológico e psicológico brutal, onde ela avalia o seu tamanho diante da crise. Ao ver você se humilhando, a reação dela não é de pena ou compaixão, mas sim de uma repulsa instintiva imediata. Olha só como a falta de altivez destrói qualquer chance de respeito e valida na mente dela a decisão de ter se afastado. Cada mensagem implorando por carinho funciona como um carimbo de que você é um homem fraco, dependente e sem nenhuma liderança. O comportamento dela se torna ainda mais frio porque ela percebe que tem o controle total do seu estado emocional na palma da mão. É a humilhação pública do sujeito que se arrasta atrás de migalhas, abrindo mão da própria masculinidade em troca de atenção. Agora repara nisso. O homem de sangue frio compreende o teste, engole a vaidade e simplesmente desaparece de cena com elegância. Se você quer aprender a manter a estabilidade estoica em momentos de rejeição, recomendo ler as meditações de Marco Aurélio para blindar o espírito. A ação prática aqui é o silêncio absoluto e obsedante. Bloqueie visualizações de status. Foque em dobrar sua carga de treinos e suma do mapa. Até porque, se você não mantiver a postura agora, ela vai usar seus próprios erros para fazer você parecer o único vilão. Pois é, reparem como o roteiro delas é incrivelmente padronizado para que elas saiam de qualquer situação com a ficha totalmente limpa. Quando ela pede o tal tempo alegando que precisa pensar por causa das brigas do passado, a mágica da inversão de culpa acontece. Ela joga a responsabilidade do colapso da relação inteiramente nos seus ombros, fazendo você carregar um peso imenso por deslizes antigos. Você fica obcecado em se consertar e corrigir seus defeitos, enquanto ela desfruta da liberdade com a consciência leve. Olha só a engenhosidade dessa armadilha psicológica que deixa qualquer homem idealista completamente atordoado e paralisado em um ciclo de culpa. Você passa a se enxergar como um monstro que destruiu o relacionamento e aceita qualquer condição imposta para tentar se redimir. Enquanto você se martiriza e tenta bolar planos para ser um parceiro melhor, ela caminha pelo mundo sem nenhum remorso. É a perfeita lavagem de mãos, onde o seu remorso serve de combustível para mantê-lo sob controle enquanto ela se desapega. Agora repara no comportamento do homem desperto, que não aceita ser o bode expiatório de manipulações de bastidores, senhores. Para decifrar esses jogos mentais de distorção da realidade e culpa, o livro Gatilhos Mentais, de Gustavo Ferreira, ajuda a entender a persuasão. A estratégia real aqui é não contra-argumentar, não se justificar e aceitar a culpa fictícia com um simples e irônico tudo bem. Afinal, esse teatro todo é apenas a primeira fase de um processo de desmame afetivo muito mais cruel. Então, você fica ali esperando o tempo acabar, sendo cozinhado em banho-maria e sofrendo por antecipação a cada dia que passa. Pois é, senhores, as mulheres costumam processar e vivenciar o término emocional muito antes de darem o ponto final oficial na relação. Esse período de afastamento serve exatamente como um laboratório de desmame, onde ela vai se acostumando com a sua ausência de forma gradual. Ela utiliza sua própria garantia de que estará lá para migrar de fase sem sentir o impacto da solidão. Olha só como funciona esse mecanismo. Ela envia mensagens esporádicas e frias apenas para testar se você ainda está orbitando o mundo dela. Cada resposta rápida que você dá serve como uma dose extra de validação gratuita que fortalece o ego dela enquanto enfraquece o seu. Ela suga suas últimas gotas de energia emocional para se manter firme, usando você como muleta até que esteja forte o suficiente. Quando o estoque de carência dela estiver totalmente abastecido por fora, ela simplesmente aplica o golpe final sem sentir dor nenhuma. Agora repara nisso. O homem que compreende essa engrenagem biológica corta o fornecimento de atenção imediatamente e sem dar nenhum aviso prévio. Uma excelente recomendação de estudo para entender a frieza dos desapegos emocionais é o clássico A Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Ação prática, senhores. Pare de dar curtidas. Mude seus caminhos e gaste sua energia focando na criação de novas fontes de renda. Agindo assim, você se prepara para o único contra-ataque capaz de quebrar esse jogo e recuperar o seu verdadeiro poder. Olha só o momento exato em que o jogo vira e o homem resgata sua dignidade do fundo do poço. Diante do clássico e previsível preciso de um tempo, o homem maduro e desperto não aceita migalhas e nem negocia prazos, senhores.
A resposta correta e fulminante baseada no congelamento emocional é decretar o término definitivo e imediato bem na cara dela. Ao dizer firmemente que você não aceita esse tipo de jogo, você quebra o script dela e recupera o comando. Repara nisso, meu amigo, quando você assume uma postura de desapego real, você fere profundamente o ego manipulador que achava que te controlava. Ela esperava um homem chorando e implorando, mas encontra uma rocha inabalável que simplesmente vira as costas e segue a vida. O medo de perdê-la que antes te paralisava deve ser substituído pelo pavor de se tornar um fantoche nas mãos alheias. É nesse exato instante que o poder muda de mãos e a soberania da sua vida volta para você. Para consolidar essa postura de aço e nunca mais cair em armadilhas de submissão, recomendo a leitura de O Livro dos 5 Anéis, de Miyamoto Musashi. Ação real, mude o status, delete o número e encare essa separação como a sua alforria definitiva para crescer de verdade. Pare de se enganar de uma vez por todas, porque enquanto você passa os dias romantizando o passado, ela avalia opções. Pois é, essa é a grande fratura que separa a mente idealista masculina do pragmatismo cru que governa as relações modernas. Enquanto o homem passa semanas alimentando memórias, olhando fotos antigas e sofrendo pelo que foi, a mente dela trabalha na realidade. Ela avalia custos, benefícios, estabilidade e novas alternativas hipergâmicas no mercado com uma frieza que você custa acreditar, senhores. O seu romantismo cego é o véu que te impede de ver o jogo como ele realmente é jogado. Olha só o perigo de projetar suas próprias virtudes de lealdade e devoção em quem está apenas operando uma estratégia de seleção. Essa disparidade de visões faz com que o homem seja sempre o lado pego de surpresa e devastado pelo fim do ciclo. Compreender esse contraste não serve para te deixar amargurado, mas sim para te vacinar contra as ilusões que destroem o seu foco. É o choque de realidade necessário para que você pare de tratar como prioridade quem te trata como plano B.